E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui com a gente? Preparados. Hoje a gente vai desvendar os segredos de um clássico, como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. É isso aí. Esse livro, mesmo tendo sido escrito décadas atrás, continua super relevante. A gente vai descobrir por quê. É verdade. Preparem-se para histórias fascinantes, insights poderosos e dicas práticas que podem dar um upgrade nas suas relações, tanto pessoais quanto profissionais. Exatamente. O legal é que o Carnegie não fica só na teoria, né? Ele usa um monte de histórias reais para mostrar como os princípios dele funcionam na prática. É. E o mais interessante é que as ideias dele são atemporais. Se aplicam tanto hoje em dia quanto na época em que ele escreveu o livro. Total. E já que você falou em histórias, tema que me chamou muita atenção logo de cara, do Patrick O'Hare, o cara era mecânico. Aham. E morria de medo de falar em público, usava frio só de pensar em ter que apresentar alguma coisa. É verdade, o Hare era um caso extremo de gossofobia, né? Mas o que me fascinou foi como ele conseguiu superar esse medo usando as técnicas do Carnegie. Isso mostra que a comunicação eficaz não é um dom, mas uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida por qualquer pessoa. Exatamente. E o mais legal é que o O'Hare não se limitou a vencer o medo de falar em público. Ele usou os princípios do livro para turbinar a carreira e virou um vendedor de sucesso. Ou seja, as lições de Carnegie são tipo um canivete suíço. Servem para diversas situações. Com certeza. E sabe o que é mais legal? O próprio Carnegie era a prova viva de que as técnicas dele funcionavam. Ele conta várias histórias da própria vida para ilustrar os princípios, como a época que ele vendia sabão e banha para a Armour Company, logo no comecinho da carreira. Sim. Lembra aquela parte que ele trocava sapatos com os donos de mercearia por pedidos de banha? Não. Ele pegava os sapatos, vendia para os trabalhadores da ferrovia e usava a grana para aumentar as vendas da Armo. Sacada genial. Sério, essa história mostra que o Carnegie não era só um teórico. Ele era um mestre em aplicar as próprias ideias na prática. E ele fazia isso num contexto super desafiador, né? Vender banho e sabão no começo do século XX não devia ser moleza. Verdade. E por falar em desafios, uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro foi a ênfase que o Carnegie dá à importância do reconhecimento, da valorização. Ele coloca essa necessidade de se sentir importante como um dos pilares da natureza humana. Totalmente. Ele até compara esse desejo humano com o orgulho que o pai dele sentia ao ganhar prêmios com os porcos na feira agropecuária. É uma analogia meio inusitada, mas que ilustra bem a universalidade desse sentimento. Afinal, quem não gosta de ter seus esforços e talentos reconhecidos? Pois é. E o Carnegie vai além, mostrando como essa busca por reconhecimento está por trás de grandes realizações, como a busca incansável do Lincoln por conhecimento ou a acumulação de riqueza do Rockefeller. É como se as pessoas estivessem sempre buscando validação, significado nas suas ações. Com certeza. E quando a gente leva essa ideia para o mundo profissional, fica claro como essa necessidade de reconhecimento se traduz em coisas como, sei lá, promoções, bônus ou mesmo um simples elogio do chefe. As pessoas se sentem motivadas quando seus talentos e esforços são notados e recompensados. E falando em motivação, a história do Charles Schwab é um ótimo exemplo disso, né? Um executivo super bem-sucedido que atribuía grande parte do seu sucesso à capacidade de inspirar entusiasmo nos outros. Exatamente. O Schwab disse uma frase que eu acho fantástica. Sou caloroso na minha aprovação e generoso no meu elogio. Ele era um mestre na arte do feedback positivo e acreditava que o encorajamento era muito mais eficaz do que a crítica na hora de motivar as pessoas. E essa postura de reconhecer e valorizar os outros se reflete também na ênfase que o Carnegie dá em lembrar e usar o nome das pessoas. Parece um detalhe bobo, mas faz toda a diferença. Total. Lembrar o nome de alguém demonstra atenção, respeito e faz a pessoa se sentir vista e valorizada. Não é à toa que o Carnegie afirma que o nome de uma pessoa é para ela só mais doce e importante em qualquer idioma. É como se a gente dissesse: "Ei, você é importante para mim, eu me importo com você." Faz todo sentido. E essa ideia de criar conexões genuínas se estende para a forma como Carnegie aborda a arte da influência. Ele não defende a manipulação ou jogos de poder, mas sim a criação de situações em que todos saiam ganhando e chama isso de win-win, né? Exatamente. Uma situação win-win é aquela em que os dois lados se beneficiam. Ou seja, não tem um lado perdedor. O Carnegie ilustra isso com a história do John, o vendedor de seguros que fechou um baita negócio com o Sr. Lucas. Mas em vez de simplesmente empurrar a apólice de seguros, o John se concentrou em entender as necessidades e aspirações do cliente. Interessante. Então ele meio que personalizou a venda, mostrando como o seguro poderia ajudar o Sr. Lucas a realizar seus objetivos. Exatamente. Ele criou uma proposta em que os dois saíam ganhando.
E essa é a beleza da abordagem do Carnegie, construir relações de longo prazo baseadas na confiança e no benefício mútuo. É exatamente isso. Essa abordagem quebra aquele paradigma de que vender é um jogo de soma zero, onde um ganha e outro perde. O Carnegie mostra que dá para construir relações de longo prazo com base na confiança e no benefício mútuo. É como se a gente estivesse plantando sementes que vão gerar frutos para ambos os lados. Isso me fez pensar em como a gente às vezes fica preso em nossas próprias convicções, sem tentar entender o ponto de vista do outro. Lembra da história do Knaflo, o vendedor de carvão, que tinha verdadeiro pavor de lojas de departamento? Lembro sim. Ele criticava as lojas para todo mundo. E claro, isso só prejudicava as vendas dele. O Knaflo não conseguia entender por que as pessoas compravam nessas lojas. Era como se ele estivesse num loop infinito de negatividade. Exatamente. E essa postura negativa o impedia de criar conexões genuínas com os clientes. Ele estava tão focado em suas crenças que não parava para ouvir o que os outros tinham a dizer. Aí entra o Carnegie com uma sacada genial. Ele desafiou o Knaflo a preparar um discurso defendendo as lojas de departamento. Imagina só. Obrigar o cara a defender aquilo que ele mais criticava. Que loucura! Mas no fundo o Carnegie sabia o que estava fazendo, né? Ele queria tirar o Knaflo da zona de conforto e fazê-lo enxergar a situação por outra perspectiva. Exato. E essa experiência foi um divisor de águas para o Knaflo. Ele teve que pesquisar, entender os argumentos do outro lado e se colocar no lugar dos clientes e dos donos das lojas. E qual foi o resultado dessa imersão no mundo das lojas de departamento? Surpreendente. O Knaflo não só aprendeu a ver o outro lado da moeda, como também conquistou a simpatia de um dos gerentes que ele mais criticava. O gerente ficou tão impressionado com a mudança de atitude do Knaflo que se ofereceu para comprar carvão dele. Caramba, que virada. Essa história mostra que quando a gente se esforça para entender o ponto de vista do outro, portas se abrem, sabe? É como se a gente criasse pontes em vez de muros. Sem dúvida. E esse princípio vale para tudo na vida, seja no trabalho, em casa, nos relacionamentos. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente demonstra empatia e respeito, e isso facilita a comunicação e a resolução de conflitos. E por falar em evitar conflitos, o Carnegie dedica um capítulo inteiro à arte de criticar sem ofender. Ele mostra que a crítica, quando feita de forma errada, pode ser um veneno para qualquer relação. Verdade. Ele usa um exemplo que eu acho sensacional, do Charles Schwab. Em vez de dar uma bronca nos funcionários que estavam fumando no local proibido, o Schwab simplesmente ofereceu charutos para eles e pediu que fossem fumar lá fora. Sério. Que atitude inusitada, mas no fundo ele estava usando a psicologia a favor dele, né? Com certeza. O Schwab entendeu que a crítica direta, na maioria das vezes, gera ressentimento e resistência. Ele optou por uma abordagem mais sutil que preservou a dignidade dos funcionários e ainda os fez se sentirem valorizados. É como se ele dissesse: eu confio em vocês, sei que vão fazer a coisa certa, e essa confiança, por si só, já é um incentivo para a pessoa melhorar, né? Exatamente. É a diferença entre corrigir um comportamento e humilhar alguém. O Carnegie defende que a crítica, quando necessária, deve ser feita com gentileza e respeito, com foco no erro e não na pessoa. E ele dá umas dicas bem práticas para isso, né? Tipo, começar com um elogio sincero, focar nos aspectos positivos e evitar usar a palavra mas na hora de fazer crítica. Sim, a ideia é criar um ambiente de receptividade, onde a pessoa se sinta à vontade para ouvir o que você tem a dizer. É importante que ela perceba que você está do lado dela, que você se importa com ela e que seu objetivo é ajudá-la a melhorar. E essa postura de apoio e compreensão é ainda mais importante quando a gente precisa lidar com erros graves, né? Com certeza. Nessas horas é fundamental evitar envergonhar a pessoa e, em vez disso, focar em ajudá-la a aprender com a situação. O Carnegie ilustra isso com a história de um funcionário que cometeu um erro que causou um prejuízo enorme para a empresa. O chefe, em vez de detonar o cara em público, chamou ele para uma conversa particular. E aí? Como foi essa conversa? Teve bronca. De forma alguma. O chefe, de forma gentil e compreensiva, ajudou o funcionário a entender as consequências do erro e a traçar um plano para evitar que a situação se repetisse. Ele entendeu que, naquele momento, o funcionário já estava se sentindo péssimo por causa do erro. Em vez de piorar as coisas com uma bronca pública, ele optou por uma abordagem mais humana e construtiva. E essa atitude do chefe provavelmente fez com que o funcionário se sentisse mais motivado a se redimir e a fazer um trabalho ainda melhor, né? Com certeza. Essa história é um exemplo de como a liderança, quando exercida com empatia e inteligência, pode transformar erros em oportunidades de aprendizado e crescimento. E essa história me lembrou de outro ponto importante que o Carnegie aborda: a importância de reconhecer os próprios erros. Sim. Ele defende que, ao admitir nossas falhas, a gente desarma as pessoas e abre caminho para a reconciliação e o perdão. Ele ilustra esse princípio com a história de um pai que estava brigado com o filho por causa de um desentendimento antigo. Influenciado pelos ensinamentos do Carnegie, o pai decidiu engolir o orgulho e admitir que havia errado naquela situação. E essa atitude, com certeza, exigiu muita coragem e unidade do pai, né? Mas o resultado, imagino que foi recompensador.
Com certeza. O filho, ao ver que o pai estava disposto a reconhecer seus erros, também baixou a guarda e perdoou o pai. Os dois puderam finalmente reconstruir a relação que estava abalada pelo orgulho e pela mágoa. Essa história mostra que muitas vezes o primeiro passo para resolver um conflito é admitir que também erramos. É difícil baixar a guarda quando nos sentimos atacados ou injustiçados. Mas quando reconhecemos nossos erros, demonstramos vulnerabilidade e sinceridade, abrindo caminho para a empatia e o perdão. Exatamente. E essa postura de humildade é fundamental para construir relações saudáveis, tanto na vida pessoal quanto profissional. Afinal, ninguém é perfeito. Todos nós cometemos erros. O importante é estarmos dispostos a aprender com as nossas falhas e a buscar a reconciliação quando magoamos alguém. E já que estamos falando de aprender com os erros, o Carnegie Team tem uma técnica poderosa para transformar críticas em oportunidades de aprendizado. Em vez de simplesmente apontar o erro, incentive a pessoa a descobrir a solução por conta própria. Verdade. Ele conta a história de um chefe que estava tendo problemas com um funcionário que chegava atrasado constantemente. Em vez de dar uma bronca, o chefe simplesmente perguntou ao funcionário qual seria a melhor forma de garantir que ele chegasse no horário. E aí o que o funcionário respondeu? Ao ser desafiado a encontrar a solução por conta própria, o funcionário se conscientizou do problema e se comprometeu a mudar de atitude. Ele não se sentiu atacado ou diminuído, mas sim valorizado e respeitado pela autonomia que lhe foi dada. Nossa, que estratégia inteligente. É muito mais eficaz do que simplesmente impor uma punição ou dar uma bronca, né? Com certeza. Essa técnica estimula a pessoa a assumir a responsabilidade pelos seus atos e a buscar soluções criativas para os problemas. É transformar a crítica em um momento de aprendizado e crescimento. E essa abordagem de empoderar as pessoas a encontrarem suas próprias soluções me lembra bastante o conceito de liderança servidora, né? Sem dúvida. O líder servidor, em vez de controlar e dominar, se coloca a serviço dos liderados, oferecendo suporte, orientação e recursos para que eles possam se desenvolver e alcançar seus objetivos. E essa ideia de empoderar as pessoas, de dar a elas a oportunidade de contribuir com suas próprias ideias, é algo que o Carnegie explora em profundidade no livro, né? Exatamente. Ele defende que quando fazemos as pessoas se sentirem parte da solução, elas se engajam muito mais do que quando simplesmente recebem ordens. Faz todo sentido. E você se lembra de algum exemplo que ele usa para ilustrar esse ponto? Claro. Ele fala do Cornell House, um conselheiro influente do presidente Woodrow Wilson. O Cornell House era mestre na arte da persuasão, mas em vez de tentar impor suas ideias a Wilson, ele simplesmente as plantava na mente do presidente de forma sutil, fazendo com que ele acreditasse que as ideias eram suas. Que esperteza. Ele meio que conduziu o Wilson a descobrir as soluções por conta própria. Exatamente. E essa técnica, claro, não se aplica apenas à política, mas a qualquer tipo de relação, seja profissional, familiar ou social. Quando damos às pessoas a oportunidade de participarem do processo de tomada de decisão, elas se sentem mais valorizadas e engajadas, aumentando as chances de que se comprometam com a solução. E por falar em engajamento, o Carnegie destaca a importância de despertar o entusiasmo nas pessoas. Ele argumenta que quando as pessoas estão entusiasmadas com algo, elas se dedicam muito mais e alcançam resultados extraordinários. Tem algum exemplo que te marcou nesse sentido? Sim, o próprio Charles Schwab, que a gente já mencionou, atribuía seu sucesso à capacidade de inspirar entusiasmo em seus funcionários. Ele entendia que, para motivar as pessoas, não bastava dar ordens ou oferecer recompensas. Era preciso criar um ambiente de trabalho positivo e estimulante, onde as pessoas se sentissem desafiadas e inspiradas a dar o seu melhor. Mas como criar esse ambiente de entusiasmo na prática? O Carnegie dá algumas dicas. Claro, ele sugere algumas estratégias bem interessantes, como elogiar os esforços das pessoas, reconhecer seus talentos, oferecer oportunidade de crescimento e, claro, demonstrar entusiasmo pelo trabalho que você está fazendo. Afinal, o entusiasmo é contagioso, né? Quando o líder demonstra paixão pelo que faz, essa energia se espalha para a equipe e inspira as pessoas a se dedicarem com mais afinco aos seus objetivos. E para a gente ir finalizando esse mergulho profundo no mundo de como fazer amigos e influenciar pessoas, queria tocar num ponto que me chama bastante atenção, a importância de demonstrar apreço genuíno pelas pessoas. Com certeza. O Carnegie coloca isso como um dos pilares para construir relações fortes e duradouras. Ele lembra que as pessoas são extremamente sensíveis ao reconhecimento e à apreciação. Um simples elogio sincero, um gesto de gentileza, um agradecimento genuíno, tudo isso pode fazer maravilhas para fortalecer as relações e criar um ambiente mais positivo e acolhedor. E o mais importante é que essa apreciação seja sincera, que venha do coração. As pessoas percebem quando estamos sendo falsos ou interesseiros, então a autenticidade é fundamental para construir conexões genuínas e duradouras. Concorda? Concordo plenamente. A autenticidade é a chave para que as pessoas confiem em nós e se sintam à vontade para se conectar conosco em um nível mais profundo. Perfeito.
Acho que com essa mensagem poderosa a gente pode encerrar essa parte do nosso mergulho. Que tal a gente fazer um breve intervalo e voltar em seguida para finalizarmos essa conversa? Por mim, tudo bem. Voltamos logo para explorarmos as últimas ideias e reflexões que como fazer amigos e influenciar pessoas nos proporciona. Voltamos então para a última parte do nosso mergulho. A gente estava falando sobre o poder do entusiasmo, né? Como ele é crucial para o sucesso em qualquer área da vida. E o Carnegie usa o exemplo do Charles Schwab para ilustrar bem essa ideia. Sim, o Schwab era mestre em contagiar as pessoas com o entusiasmo dele. Acreditava que essa era uma das suas maiores qualidades como líder. Mas como ele fazia isso na prática? O que a gente pode aprender com o estilo de liderança dele? Ele era um líder que se importava com as pessoas, sabe? Demonstrava isso de forma genuína. Elogiava os esforços, reconhecia talentos, oferecia chances de crescimento e principalmente transmitia paixão pelo trabalho. Ele entendia que o entusiasmo contagia e que um líder entusiasmado inspira a equipe a se dedicar mais aos objetivos. É essa ideia de que o entusiasmo é um combustível para o sucesso me lembro de outro ponto importante que o Carnegie destaca no livro. A importância de demonstrar apreço genuíno pelas pessoas. Ele chega a dizer que a apreciação sincera é uma das ferramentas mais poderosas para influenciar e conquistar as pessoas. Exatamente. E essa ideia se conecta com tudo que a gente já conversou. Quando a gente reconhece o valor do outro, quando demonstra que se importa de verdade, a gente cria um ambiente de confiança e respeito. E isso abre portas para uma comunicação mais autêntica, mais eficaz. E esta autenticidade é fundamental, né? Porque as pessoas percebem quando a gente está sendo falso ou interesseiro. Um elogio forçado, um gesto de gentileza por interesse. Nada disso funciona de verdade. A gente precisa ser genuíno nas nossas interações para que elas tenham um impacto positivo. Com certeza. A autenticidade é a base de qualquer relacionamento saudável, seja na vida pessoal ou profissional. Quando a gente se mostra como realmente é, sem máscara, sem jogos de poder, a gente convida o outro a fazer o mesmo. E aí sim a mágica acontece. Falando em mágica, que tal a gente finalizar esse mergulho com uma provocação? O Carnegie nos convida a pensar em como seria a vida dele se, lá no início, ele já tivesse acesso aos próprios ensinamentos. Como a sabedoria de como fazer amigos e influenciar pessoas teria impactado as relações, as escolhas, a jornada dele. Nossa, essa pergunta é poderosa, né? Realmente nos faz pensar. Como nossas vidas seriam diferentes se tivéssemos acesso a certos conhecimentos em momentos cruciais? E o legal é que essa reflexão não se limita a Dale Carnegie. Podemos aplicar essa pergunta a qualquer área da nossa vida, a qualquer conhecimento que tenha nos impactado profundamente. É verdade. E acho que essa é uma ótima maneira de encerrarmos o nosso mergulho de hoje no universo de como fazer amigos e influenciar pessoas. A gente explorou várias ideias, histórias, técnicas. Se colocadas em prática, elas têm o potencial de transformar nossas relações e nos ajudar a construir conexões mais autênticas, mais significativas. Mas a jornada não termina aqui. Cabe a cada um de nós continuar explorando, experimentando e descobrindo o que funciona melhor no dia a dia. Exato. O livro do Carnegie é como um mapa, um guia para nos orientar nesse caminho. Mas o percurso, as descobertas, as transformações são únicas para cada um de nós. Perfeito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso mergulho e que levem daqui insights valiosos para aplicar na vida de vocês. Até a próxima. Até a próxima. E continuem mergulhando em busca de conhecimento, de autoaperfeiçoamento. A jornada é infinita e as possibilidades ilimitadas.